mesma hora, os discípulos, se aproximando de Jesus, perguntou: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como essa criança, este será o maior no reino dos céus. Amém? Diga o Senhor, o maior no reino dos céus são as crianças. Feche os seus olhos. Pai, eu quero nesse momento trazer todo o pensamento cativo ao conhecimento da Tua palavra. A Tua palavra é verdade, não torna vazia, tem que se cumprir nas nossas vidas tudo quanto ela tem designado, impregnado de poder para se cumprir nas nossas vidas. Poderoso Deus, maravilhoso, santo, incomparável, manifesta a Tua bondade, benignidade, Teu amor e a Tua fidelidade nessa noite. Fala de maneira profunda aos nossos corações. Fala, pois nós queremos te ouvir. Ensina-nos, ó Deus, que nós queremos aprender. Toca-nos, ó Deus, nós queremos ser tocados. Transforma-nos, ó Deus, pelo teu poder, pois nós queremos, ó Pai, sermos transformados de glória em glória, de graça em graça e de fé em fé. É assim que eu creio que declaro a tua palavra. Amém? Conta uma história de que uma pessoa perguntou para Deus quais as duas coisas mais terríveis na vida do homem. Então, Deus respondeu dizendo para eles as duas coisas mais terríveis. A primeira delas é que eles acabam com toda a saúde deles para ganhar dinheiro. Se matam de trabalhar. Perdem toda a sua vitalidade, a sua saúde por causa do dinheiro. Aí depois eles gastam todo o seu dinheiro para tentar recuperar a sua saúde. O seu tempo falta de um equilíbrio. Isso é verdade. E a outra? A outra é que quando são crianças, querem ser adultos. Quando são adultos, querem voltar a ser criança. Pois é. É verdade. Quando eu era criança, meu maior desejo é ser adulto. Aí quando eu tornei adulto, eu comecei a ter os problemas de dificuldade. Não, eu acho que era melhor ser criança. Eu queria voltar a ser criança. Isso é a natureza do homem. Isso é o natural das coisas. Não era para ser assim, mas infelizmente é assim que tem acontecido. Então aqui os discípulos que estavam dizendo Jesus. Nós estamos aqui então. Pedro, João, Tiago, todos os discípulos. Jesus, quem de nós é o maior? Talvez eu não olhe para você, eu sou profeta. O outro, mas eu sei interpretar as línguas. Talvez o outro disse assim: não, mas eu sou o que evangeliza. Talvez o outro disse: não, mas eu sei apacentar, eu sei orar, eu sei. Então ele ficou aquela indagação: quem é o maior? É o que sabe mais? É o que está mais qualificado? É o que está mais preparado? Nós ficamos às vezes tentando fazer uma comparação de quem é o maior. Então Jesus, para demonstrar realmente quem é o maior, ele chamou a criança e colocou no meio deles. Imagina a criança no meio daqueles discípulos, homens formados, homens maduros, homens cultos da época, homens preparados que andou caminhando com Jesus, homens profissionais que deixou suas profissões para seguir Jesus. E Jesus olhou e falou assim: de todos vocês, o maior dele é esta criança. Porque se você não se converter, se você não se tornar, se você não abrir mão das malícias da vossa alma, do vosso coração, e não tornar sem malícia, humilde como essa criança, não importa se você é o maior ou menor, você vai entrar no reino dos céus. Foi muito duro. Mas foi isso que Jesus disse: se você não se tornar como essa criança, nem importa se você é o maior ou menor, você não vai entrar no reino dos céus se não se converter, se tornando como uma criança humilde, como uma criança sem malícia. E mesmo a criança sabe que é maior, Jesus foi mais a fundo
criança, ela é simples, ela é inocente. Uma criança não tem malícia, não tem mágoa no seu coração. Uma criança não deseja o mal. Uma criança simplesmente, na sua humildade, mas mais do que isso, uma criança ela é dependente. Se você pegar as crianças, e com certeza, uma criança não sai das ruas e compra sozinha. Eu nunca vi uma criança de 5, 6 anos comprando alguma coisa, a não ser que seja a companhia dos pais. Uma criança não faz nada assim, não for na companhia de um adulto, na dependência. Então Jesus estava dizendo simplesmente que eu e você temos que ser humildes. Sim. Mas o que é humildade? Quanto Max Paulo é humilde, não, ele é miséria, é diferente. As pessoas confundem humildade com miséria. Quem falou? Você pode ser rico e ser humilde. Eu não preciso ser miserável para ser humilde, não. Nós temos a definição errada de que é humildade. Ser humilde é não querer pisar nos outros. Ser humilde é simplesmente não querer ser maior que ninguém. Ser humilde é simplesmente saber uma coisa, que é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. Ser criança é isso, é ter feito a disposição do que nós fizemos aqui, de homenagear, de agradar. A criança ela faz não para se aparecer, ela faz na simplicidade do seu coração. Um adulto faz porque quer reconhecimento, a criança não. Ela faz simplesmente fazer na sua inocência, na sua simplicidade. Então isso é o que Deus estava dizendo e declarando que nós teríamos que ser, nos tornarmos como uma criança, converter o nosso coração. E o mais interessante é que não existe paz na nossa vida melhor do que ser criança. Sabe por quê? Porque a criança está sem informação nenhuma e tudo que ela quer é aprender. Tudo que ela vê, ela pergunta por quê, para quê. Porque ela está na disposição de aprender. Ele está alinhado então ao aprendizado. Ele está simplesmente na disposição de aprender. Mas no adulto não. Você pensa ele, já sei, ou estou sabendo, isso já sei, tudo ele sabe. Ele nunca tem disposição de aprender. Aí quem não sabe diz que sabe, mas ninguém ensina ele não quer aprender. Ele acha que sabe muito. Opa, já sei, antes aprendi, já faz tempo. Mas se você não quiser ensinar, que vai se comprometer, se complicar e não vai conseguir ensinar. Então Jesus estava dizendo que o maior é aquele que simplesmente se tornou como uma criança. Havia um homem chamado Nicodemos, um homem instruído, um homem que tinha habilidade, tinha conhecimento, maturidade, um homem que era escriba, um homem que entendia de toda a lei. Se você perguntasse na Bíblia, ele dizia, ele ensinava o Pentateuco e tudo que tinha de conhecimento. Ele simplesmente ficou com vergonha. E a Bíblia diz que de noite ele foi na porta da casa de Jesus. Jesus, tem uma dúvida? Pois não? Qual é a tua dúvida? Como eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus falou assim: tem que nascer de novo. Ele falou: mas como que pode eu, já andando desse jeito, voltar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo? Como que posso eu novamente nascer? Não, eu estou dizendo para você que você tem que nascer da água do Espírito. Jesus estava dizendo, sabe o que para ele? Ainda por mais adulto, por mais conhecimento que você tem, por mais informação que você tem que voltar a ser criança, porque uma criança tem disposição de aprender de novo. E ele está nos dizendo, sabe o quê? Que eu e você temos que ter no nosso coração a disposição de aprender tudo de novo. Por quê? Porque lá no mundo você aprendeu tudo errado. Agora em Deus você tem que começar de novo, aprendendo as coisas certas. Lá no mundo você aprendeu que mentir é força do hábito. Mas aqui você aprender que mentir é pecado, é transgressão da lei de Deus. Lá no mundo você aprendeu que o mundo é dos espertos. Aqui você vai aprender que o reino de Deus é dos que se tornam crianças. Lá no mundo você aprendeu que namoro é igual ao casamento. Nós aprendemos que não.
Jesus disse, 1 Pedro capítulo 2, deixando, diz irmão, deixando, pois toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda sorte de maledicência. Aqui estamos escrevendo para nós, os adultos, os que se acham adultos, e desejar ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Para quê? Para que agora você possa crescer certo, mas crescer não o seu próprio interesse, mas para que você possa agora crescer para a salvação, porque a criança se torna criança e cresce para a salvação. É os pais que estarão, que habitarão e vão morar nos céus. Então nós precisamos deixar malícia, engano, fingimento, inveja e toda sorte de maledicência e começar a desejar o puro leitinho espiritual. O que é o leitinho? O Senhor falou a palavra. Se alimentar da palavra, aprender a crescer de novo, mas a crescer de uma forma diferente, crescer agora estruturado, alicerçado, fundamentado na verdade de Deus, não do mundo. Nós pegamos a verdade do mundo e queremos colocar dentro da igreja para ficar. A verdade do mundo fica aqui dentro, eu vou dizer que de fato são verdades, mas são verdades que confrontam as verdades de Deus. A sua verdade só tem duas verdades, a do mundo e a de Deus, é diferente. Diga, verdade do mundo e a de Deus. Por isso que Jesus falou muito claro nas suas expressões, ele dizia, em verdade te digo. São duas verdades, a do mundo e a de Deus. Mas talvez você chegue no consultório de um médico e ele vai dar um exame para você e fala, olha, eu tenho uma verdade para você. Você tem pouco tempo de vida que sua doença não tem reversão. Você vai olhar o exame e falar, não, é mentira. O médico vai dizer, não, é verdade. Você sai dali, procura outro médico, faz exame, outro médico diz, é verdade. O outro médico tem razão, você está com sérios problemas de saúde. Você está prestes a morrer. Não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos você tem. Dizer que aquilo é mentira, não tem como. Tentar nos enganar, não tem como. Mas diga, seu irmão, mas aquela é a verdade do mundo. Porque a verdade de Deus diz que não há nada impossível, não há enfermidade, não há doença, não há nada que ainda que esteja morto, ao ouvir a verdade de Deus, viverá. Nós precisamos dessa sintonia, precisamos dessa dimensão de sermos crianças. Por quê? É incrível. É incrível. Se você contar uma mentira para uma criança, ela acredita que é verdade. Que ela não tem inocência, não tem maldade. Agora nós estamos aqui como adultos, conta-nos uma verdade, nós demoramos a acreditar, achando que é mentira. Deus diz que vai mudar a tua história, vai mudar a história da tua família, vai mudar a história dos teus dias. E você é da igreja que eu conto e fala que é mentira. E meu irmão, acredita. Ele vai mudar a tua história. Ele está mudando a realidade. Ele está te abençoando porque Ele é fiel, Ele é poderoso, assim vai fazer a tua vida. Se Ele está dizendo confie, se você disser para uma criança, estava na escada, do topo da escada, aí o pai estende as mãos e fala, pula meu filho. Ela nem pensa em nada, pula. Você foi inocente, não olhou as consequências de que irmão seja inocente. Confie em Deus e não haverá consequências. Ele diz novamente: aquele que confia em mim pisará o serpente, pisará o escorpião, e nenhum dano será causado aos teus pés. Meu confio. Você pode pisar serpente, escorpião, e nenhum dano vai causar na sua vida. Porque Ele vai te proteger, te guardar, Ele vai te defender. Mas não precisa deixar a malícia, o engano, o fingimento, toda sorte de inveja, malícias e maledicência, e simplesmente buscar de todo o coração
Ele pode simplesmente voltar o tempo. Ele pode simplesmente mudar as estações. Ele pode simplesmente mudar a realidade daquilo que você estava vivendo. O que eu preciso? Apenas confiar nele. Apenas confiar nele. Mas o fato que a criança também, além de ser simples, humilde, além dessa disposição de aprender, de perguntar, dessa disposição de querer crescer da forma certa, ela tem algo que nós precisamos também entender. A palavra do Senhor diz que Adão e Eva viviam maravilhosamente bem. Eu não tenho esse tempo registrado, mas não há nenhum registro de uma briga de Adão e Eva. Não há nenhum registro de um momento de dificuldade deles. Não há nenhum registro de um momento de uma tempestade na sua casa, problemas, dificuldades, necessidades. A palavra do Senhor diz que a cada virada do dia estava lá Deus. E o que Deus estava fazendo perto do Éden? O que será que Deus deixava o seu trono para ir perto do Éden? Fazer o quê? Diga, ensinar suas crianças. Imagina Deus descendo os filhinhos, vim aqui hoje ensinar vocês. Vim aqui hoje instruir vocês. E toda virada do dia estava lá Deus, orientando Adão e Eva, como deveria ser o proceder naquele dia, como deveria ser a sua realidade, como deveria ser o seu comportamento, como eles deveriam viver e agir, e nunca faltou nada, em tudo eles eram abençoados, em tudo eles viam e experimentavam a mão poderosa de Deus. O único dia que eles não ouviram Deus foi o dia que bateu no seu coração o desejo de crescer. Foi o dia que bateu nos seus corações o desejo de se tornarem independentes. Porque aquela serpente sabe, já sabe. Ele simplesmente chegou lá. Eles vivem muito bem, muito perto do que eles estão vivendo. E simplesmente o diabo lançou uma semente amarga, uma semente dura no coração daqueles que eram inocentes. Era tão inocente que andava com luz e não tinha nenhuma preocupação. Eu queria uma criancinha nu, ficar com vergonha. A Doriana estava lá nu e não tinha vergonha. Símbolo da inocência, sem malícia, da ingenuidade, da simplicidade, da humildade. Aí o diabo simplesmente se agarra, a serpente olhou e falou assim: olha, vocês têm tudo para ter uma vida diferente. Sabe uma coisa? Vocês têm tudo para ser igual a Deus, independente. Vai conhecer o tempo, vai discernir, vai poder tomar as próprias decisões, vai poder viver a realidade, vai poder fazer aquilo que você sempre quis. Usando uma expressão assim: você vai ser dono do seu próprio nariz. Se interessou. Você vai ser igual a Deus, discernindo tudo, entendendo tudo, vai crescer e vai se tornar independente. Isso chama a atenção. Isso despertou o interesse no coração. Talvez você tenha mais pastor, porque que Martin Lines, ela foi enganada por Martin, não, engano seu. O que despertou em ela foi aquilo que ela falou. Eu provo. Simples. Adão viveu mais de 100 anos lá no paraíso. Não devia ser grande. Faz um campo. 100 anos dá quantos dias? Vamos supor que não seja todo dia. Dia sim, dia não. 100 anos dá quantos dias? Então, quantos dias você acha que Adão e Eva passaram por dentro daquela árvore? Nunca comeu? Muitos e muitos dias. Passaram todos os dias lá. Estava na árvore lá. O conhecimento também não é a árvore da vida. A da vida porque comeu, mas nunca tiveram interesse em comer. Ela estava lá, olhava. Era algo normal. Estava lá, sem nenhuma mácula, sem nenhuma malícia, sem nenhum pensamento. Mas quando o pensamento veio malicioso, você igual eu, vou saber discernir as coisas, vou ter vida própria,
como ser dono do próprio nariz, chamou a atenção, correu e comeu. Por que eu não tenho interesse em comer a da árvore da vida eterna e viver eternamente? Por que não houve interesse em viver eternamente na dependência de Deus? O interesse do cada malícia que foi lançado ao coração. Então ela foi lá e comeu, deu para o seu marido ele comer. E quando eles comeram, eles se tornaram independentes. Amados, eu quero dizer uma coisa para você guardar no seu coração, a compreender o seguinte, meu irmão: a independência mata, mas a dependência traz vida e vida eterna. Então você escolhe: você quer ser dependente de Deus? Vida eterna. Não, quero ser independente. É morte. Morte eterna. Porque a independência traz morte, mas a dependência traz vida. E vida em abundância, e vida eterna, e vida plena, e vida absoluta. Mas nós vivemos nos dias de hoje, onde nós queremos a vida eterna e independente. Isso não tem como. E sabe o que Deus fez? Uma reunião lá dos céus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E disse Deus: o homem agora é igual a nós. Lancemos eles fora do jardim do Éden, para que eles também não comam da árvore da vida e se tornem independentes de vida eternamente, que não tem como. Ou são dependentes de vida eternamente, ou independentes e morrem eternamente. E Deus os lançou fora. Sabe por quê? Fora da vida eterna, fora do paraíso, fora da proteção de Deus, fora do cuidado de Deus, fora, eles lançaram fora, eles foram lançados fora, com o peso da mão, da proteção, eles foram lançados fora, da dependência de Deus, eles foram lançados fora, com o peso da mão. Por quê? Porque quiseram se tornar e ser independentes. Pelos dias de hoje, não é independente. Os dependentes são guardados, abençoados por Deus, protegidos e têm a vida eterna. Os independentes, que o Senhor estão fora do alcance da mão. Estão vivendo por conta própria. E o Senhor, os dependentes da conta de Deus. Os independentes por conta própria. Você escolhe. Você escolhe. Quando nós crescemos, nós adquirimos muitas malícias. Nós crescemos de forma errada. Nós ficamos adultos. E digo, meu irmão, ser adulto é se achar. Achar que tudo pode. Achar que é dono da vida. Achar que é autossuficiente. Se achar que é independente. Eu posso. Eu consigo. Tudo eu posso. Mas quando nós somos dependentes, embora eu acho que tudo posso, eu digo, mas nem tudo me convém. Quando eu me coloco na dependência, eu vou dar um passo. Eu sei que eu posso, mas eu faço questão de perguntar a Deus: eu posso? Só para ouvir o sim do Pai. Você tem que ter dependente. Ela sabe que ela pode ir na rua brincar e não tem perigo nenhum. Mas ela olha para o Pai e fala assim: Pai, posso brincar? Ela sabe que pode. Ela quer ouvir o sim do Pai. Pode, filho. Ser dependente é isso. É saber ouvir o sim do Pai, mas o não também. Pai, eu posso contar uma mentirinha? Não, filho. Pai, eu posso brincar em casinha? Não. Você não casou ainda? E de médico também? Não. Você não casou? Isso é dependência de Deus. Isso é entender as coisas de Deus. E quando nós nos colocamos dependentes dele, uma certeza nós temos: proteção, provisão, providência. Nós temos tudo que o Pai pode proporcionar ao Filho. Nós temos tudo de
bom, nós temos realmente a garantia absoluta de que na nossa vida o mal não chegará à nossa casa, seremos livres. Nós temos a certeza de que o bom de cada dia não há de faltar. Nós temos a certeza de que em tentação nenhuma cairemos e de que todo o mal Ele nos livrará. Que nós nos colocamos dependentes dele, totalmente dependentes. Mas nós queremos a independência. Costumo dizer, eu vou cansar de dizer, que o maior desejo dos adolescentes é ter 18 anos. Mas eu nunca pergunto, mas que tem 17 ou 18? Mas que queria saber. Com 17 anos e 364 dias. Será que estava melhor? Não. Falta um dia, que é até 18. Por que 18? Porque dentro dela tem aquele desejo. Com 18 anos sou de maior. Com 18 anos sou de maior. Eu já posso fazer de tudo. Eu posso. Alguém quer ser os céus? Digo, irmão, para ansiar os céus, nunca pode ter 18, tem que ser sempre criança. Não tem idade da maioridade. Eu sou de maior. Diga, irmão, eu sou de maior. Era isso que você está dizendo, Jesus, nós somos de maior, tá? Eu sou maior, eu sou de maior. Era isso que estava dizendo para Jesus. Quem é o maior? Eu sou de maior. Eu já sei ler, já sei escrever, sei expulsar demônio, já sei tudo. Quem é maior aqui? Quem é São José maior? Eu sou maior. Eu sou maior. Diga, irmão, para Deus, somos sempre crianças, dependentes dele. Vivemos sempre na dependência dele, amados. E todas as vezes que nós achamos e desejamos crescer, todas as vezes que o nosso crescimento nos afasta de Deus, nós nos tornamos independentes dele. E aí começa a dependência, sabe como? Quando eu me acho autossuficiente, quando eu digo, na igreja para quê? Eu já moro em casa sozinho. Para que eu ouvi o sermão? Eu já sei ler a Bíblia, já sei interpretar ela. Mas pessoas assim, eu vi um monte de crente assim, e na igreja para quê? Estou ligado em Deus, estou buscando Deus. Todos que falam assim, compreensam a verdade? Longe de Deus, afastado, está na independência total. Não ora mais, não busca mais, sabe por quê? Ele se achou que já era autossuficiente. Ele se achou que era totalmente independente. Mas a única coisa que a independência faz é nos matar. Que a Daniela morreu espiritualmente falando. Eles morreram. E o que provocou a morte? Independência. E Deus deu a eles, tem dado a nós a oportunidade. E foi isso que Jesus estava dizendo: aqueles que se voltarem para mim e se tornarem dependentes de mim, esses são os tais que irão morar nos céus. Estes que se tornarão como criança na dependência minha, é os que habitarão, é os que serão realmente os de maior. Diz, irmão, essa é de maior? Tem que ser de menor. E no reino espiritual é assim, maior ou menor. Eu não entendi nada, viu, irmão? Não é ser grande para ser adulto, é ser criança para entrar nos céus. É diferente as coisas. O mundo espiritual é invertido. A realidade é outra. Então você escolhe ou a dependência para viver eternamente, ou a independência para morrer eternamente. Porque a dependência nos traz vida, a independência nos traz morte. E você escolhe. Vamos ver alguns outros que Deus chamou. A Bíblia diz que Deus chamou Jeremias. E nós ouvimos, e quem aqui pode dizer que Jeremias foi um grande profeta? Pelos Escritos.
Pode entrar. Você é perfeito. Você é criança, eu vou te ensinar certinho. Você grande vai aprender. E ele queria mostrar o que sabe. A criança não, vai querer aprender. Então, quando ela é uma criança, ele falou: perfeito. Pode entrar. Aprovado. Se a criança está aprovada, eu chamo Moisés. Mas eu não posso. Se ele falar direito, Deus falou assim: eu serei contigo, serei tua boca. Vou te ensinar a falar perfeito, certo? Certo? E assim Deus foi chamando homens e mais homens, homens e mais homens, para assumir um papel, para assumir um chamado. E esses homens que se mostraram autossuficientes não servem, mas que se tornaram, que se colocaram autodependentes, foram qualificados. Talvez você esteja nessa noite, Deus está te chamando para a sua obra, para o seu serviço. Aí você diz o seu coração: mas eu não sei falar, eu não sei. Eu digo, irmão, se você não sabe, vai te ensinar, então você está qualificado. Porque assim, Deus vem procurando a nossa geração. Não são homens qualificados, não são homens preparados, não são homens instruídos, são homens que estão disponíveis para aprender com Ele, para que Ele fale, que Ele torne esses homens grandes. Deus não tem procurado homens grandes, nem mulheres grandes. Deus tem procurado homens pequenos e mulheres pequenas para torná-los grandes. Porque aqueles que são pequenos diante de Deus serão verdadeiros gigantes diante do mundo e do inimigo. Digo, irmão, se você for pequeno diante de Deus, Ele te fará grande diante dos homens. E eles que Deus tem procurado são os tais. Chamou Elias, chamou Noé, Abraão, chamou Eliseu. Quantos foram chamados? Chamou Pedro, chamou Paulo. Pedro foi assim mais ousado. Chamou ele, eu não sirvo. A única coisa que eu sei fazer na vida é pescar. Só sei pescar, mais nada. Deus falou assim: muito bom. Eu venho cá que eu vou te ensinar a pescar. Não veja pescar homens, eis que farei pescadores de homens. Ensinou de fato. E quando Deus ensina de fato, as coisas acontecem de fato. Porque alguém que não sabia pescar, na primeira oportunidade ele lançou a rede, arrastou quase 3.000 almas numa lançada de rede. Mas ele aprendeu a dependência de Deus. Porque o dia que Deus ensinou ele a pescar, Deus disse para ele lançar a rede. Ele não foi indagando, mas se eu por acaso não entendi pescaria, eu pesquei a noite inteira, lá no alto do rio, lá onde dá peixe. De noite, o senhor quer que eu lance a rede no rasinho de dia? O senhor não entende nada. Ele simplesmente disse: olha, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra, eu estou na dependência da tua palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede. E no lançar da rede, colheu 153 grandes peixes. Ele aprendeu, sabe o quê? A depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E na primeira oportunidade, como agora pescador de homem, lança a rede e quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. A sua vida depende de Deus. E se hoje você perder o emprego, você ficar tranquilo e desesperado. E se hoje você abrir desespero e não tiver comida para fazer, você vai ficar aflito, preocupado, desesperado. E se de repente amanhã você acordar
escuro. Você vai ficar apavorado? Como vai ficar? Isso demonstra de quem você depende. Se você perdeu o emprego nessa esperança, você dependia dele do emprego. Se de repente você puxa o carteiro, não tem dinheiro, seu coração perdeu, você fica desesperado, você depende de saber do dinheiro. Não de Deus. Pastor, mas nesse mundo ninguém vive sem dinheiro. Talvez eu diga, todos precisamos trabalhar. Dos fortes do bolso, comereis e vivereis. Mas a nossa dependência deve ser de Deus. Totalmente de Deus. Porque se Ele não garantir para nós o dia de amanhã, a palavra do Senhor fala de um homem que ele simplesmente trabalhou muito, olhou bastante. E ele chegou aqui e disse: olha, a minha colheita foi tão grande que eu tenho 2 celeiros cheios, eu vou no terceiro já. Está se enchendo o terceiro. O terceiro está cheio. Com esses 3 celeiros, estou tranquilo. Não vai faltar nada, nem tudo. Mas a palavra do Senhor vem aqui dizendo: oh, isso é nessa noite pedir o que valeu aqueles 2 celeiros cheios? O que valeu aquele trabalho todo? O que valeu aquela colheita toda? O que valeu tranquilo? Se nessa noite chegou o teu dia final, se nessa noite você vai garantir o que valeu, e agora? Os 2 celeiros nem podem levar para o céu. Ou o terceiro? A única coisa que pode levar para o céu é quando nós vivemos essa vida, é quando nós vivemos esse mundo da dependência de Deus. Isso pode, e isso vai garantir a nossa entrada nos céus. Você não depende do dinheiro, não depende do trabalho, você não depende de homens, você depende primeiramente de Deus. E se Ele não nos dá o dia de manhã, que adianta o meu emprego? Se Ele não me deu o dia de manhã, o que me adianta eu ter R$1.000, 10.000, 5.000 na minha conta? Se Ele não me der saúde, o que me adianta eu ter a despesa cheia de alimento? Ele foi muito claro dizendo: o dependente não fica preocupado, não ficam ansiosos. Olha os pardais. Quem já viu aquele pardal que foi com fome? Ninguém? Quem já ficou vermelho de ver um lírio pelado? Ninguém? Ele diz aos lírios: nem Salomão, da sua grandeza, se vestiu tão perfeitamente como os lírios, como lindo. Quem foi que deu roupa? Quem que teceu aquelas roupas dos lírios? Foi homem? Não. Foi Deus. Quem é os pardais? Porque fica se olhando. Quando você vê um passarinho bonito, você pode pegar ela e não está alimentando ele. Porventura alguém tem uma gaiola com um pardal aí? Você não coloca o pardalzinho da gaiola? Põe um cantinho. Não dá ração para ele? Põe um cantinho. Os passarinhos bonitos, canarinho, da festa, aí, tudo quer. Alguém quer um pardalzinho para cuidar? Coitadinho desprezível. Mas Deus olha para eles e os alimenta. Então não se sinta desprezível, porque se Deus alimenta os pardais, vai alimentar os dependentes dele. Para alimentar os que se rendem, se colocam a ele. Talvez nessa noite você esteja dizendo: pastor, amanhã eu não sei o que eu vou fazer. Diga, seu irmão, não se preocupe com amanhã, se preocupe com agora. Não é amanhã, não é dizer amanhã não sei o que vou fazer, você tem que dizer agora. Agora eu sei o que vou fazer. Eu vou me colocar na dependência de Deus, vou me render a Ele, vou me entregar a Ele, vou colocar as minhas ansiedades, minha preocupação diante dele, porque eu sei que Ele é fiel para fazer, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu vou colocar-me dependente de Deus, porque eu sei que tudo Ele pode. Então não amanhã, vai dizer que amanhã não sei o que vou fazer, sem saber o que fazer agora. Você vai ser dependente da força do seu braço ou de Deus? Ele tem referência para a palavra que falou. Quem? O profeta Jeremias.
Ele simplesmente escreveu Jeremias 17, capítulo 17, versículo 5. Ele escreveu dizendo: assim diz o Senhor. O que Deus diz? Diz: maldito o homem e confia no homem. Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu essa expressão? Maldito o homem confia. Ah, então eu vou confiar no Natanael, não. Você não disse que eu quero nele. Nem no Luiz, muito menos no Clóvis, nem no Fernando, não confia em ninguém. É isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: maldito o homem que confia no homem. Que homem? Maldito cujo mar se confiar em quem? Cujo mar. Que faz do seu braço, meu Deus, que faz do seu braço sua força. Eu faço, eu posso, eu consigo. Se eu confiar em mim, eu me torno maldito. Vamos lá, meu Deus, versículo 6. Este será como uma talargueira ou arbusto nos desertos. Não terá prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares sem deserto e sozinho, desamparado. Quem? Os independentes. Quem são os dependentes? Digo, irmão, os que confiam em si mesmo. Os que são autoconfiantes, confiam em si mesmo. Os que afastam a parte do seu coração de Deus. Os que são independentes. Você vê uma tamargueira ou um arbusto no deserto, não verá quando vem a prosperidade, porque não vai chegar, vai passar rapidamente, você vai nem ver. Digo, irmão, as coisas não vão passar rápido, nem ver. Vai viver sozinho no deserto, a solidão. Que coisa terrível, diga, mas bem-aventurado é os dependentes de Deus. Olha o que diz: bem-aventurado, bendito é o homem que confia no Senhor, o homem que depende de Deus. E como vai ser esse homem? E cuja esperança é o Senhor. E quem é que confia em Deus? Quem é que tem esperança em Deus? Os que são dependentes dele. Este, diga, este será como uma planta, uma árvore junto das águas, que estende suas raízes para o ribeiro, não receba quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. Não receba quando vem o calor. Está dizendo aqui, irmão, dependendo de Deus, não receba. Não receba o quê? Quando vem a luta, ele sabe que Deus vai dar vitória e vai fazer vencer. Não receba quando vem a necessidade, ele sabe que Deus é provedor. Não receba quando vem a luta, quando vem a dificuldade, a adversidade. Não receba quando vem os problemas, porque ele sabe que Deus tem solução e não há nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Então, esse que é dependente de Deus não recebe quando bate na sua porta a dificuldade, nem a luta, nem a adversidade. Não recebe. A sua vida está sempre brilhosa. Ele diz que as coisas estão sempre verdinhas. Pastor, mas as coisas estão sempre verdes. É? Você agora tem uma cara que assusta todo mundo. Triste, amargurado, triste, angustiado, desanimado, abatido. Será que são folhas verdes? Ou está meio amarelo? É o calor? É os problemas? É as dificuldades? A Bíblia diz assim: que é você, irmão, é vida difícil, complicada, só angústia, só aflição, só problema. Nós vamos aprender. Quando a pessoa fala assim, mas quem está dependendo de você? De Deus. Porque se está dependendo de Deus,
As árvores de Deus manterão as suas folhas verdinhas, folhas da aparência, vai ter aquele brilho, aquele sorriso, com aquela alegria no coração, com aquela disposição. Nós não dá para viver assim. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: olha, sou uma pessoa velha, feliz, realizada, dependente de Deus. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aprendi a ter muito, ter pouco, ter nada, ter tudo. Está preso na vida, que alegria. Porque se morrer é Cristo e ter a dúvida, eu estou dando glória. Eu aprendi uma coisa: sou dependente dele, não da circunstância. Sou dependente dele, não do mundo, não da sua consciência. Eu sou dependente. E nós não somos dependentes de muitas pessoas, mas sem querer. É só falar que vai ter eleição pela dependência. Ah, vem para um bom prefeito, a coisa vai mudar. Vai ter eleição do presidente, vou tirar o presidente, vou colocar o presidente. Ou agora o Brasil vai. O mundo é dependente de quem? Do homem. De repente vai ter uma eleição, vai para novo Deus. Aí de repente nós passamos a acreditar que ele, opa, diga seu irmão, fique tranquilo. O Deus que foi eleito para ser o Deus da tua vida é perfeito. Pode confiar nele. A sua vida vai mudar, a sua história vai mudar, os teus dias estão mudando. Ele está escrevendo uma nova história. Dependa dele e não para fora de nada, porque ele é o Deus que executa tudo em nosso favor. Ele é o Deus que não deixa chegar na tua casa praga nenhuma, nem espírito da mortandade, nunca só no dia, nem o terror noturno. Ele não deixará. De quem? De todos? Não. Dos dependentes. Dos dependentes de Deus. Ele guarda, faz e abençoa. É o que diz. Até mesmo quando seguidão não se perturba. Até não dizer que não se perturba. Nem deixa de dar fruto. Não deixa de ser frutífero. Não deixa de ter a provisão de Deus. Não deixa de ver a mão provedora de Deus. Ei, os dependentes. Os dependentes de Deus. Os dependentes. É assim que viverão. Porque os independentes não vivem, morrem. Digo que somos dependentes, viverão assim. Porque os independentes não vivem, morrem. E a primeira morte é espiritual, é emocional e coisa física. Porque a independência mata. Só a dependência traz vida. Se Adão tivesse se tornado dependente de Deus em tudo, se Adão não tivesse buscado a independência, ele estaria vivendo até hoje no paraíso perfeitamente, sem dificuldade, sem problema, sem necessidade. Imagina como está vivendo perfeitamente. Diga, seu irmão, é possível. É só se colocar dependente.